Então, vamos falar sobre o otimismo cristão. E o otimismo cristão é uma consequência da nossa fé. Então, o otimismo tem que estar fundamentado também nessa comunhão dos santos, quer dizer, um está sempre ajudando o outro, né? Falava comum união dos santos, das pessoas, dos católicos aí. Um está sempre ajudando a empurrar o outro, um tá meio down, o outro ajuda aqui, vai levando. Então, aquela multidão que seguia Jesus, né? Afastando-se para lugares, né? Bem, lugares habitados, seguem Jesus, né? Em busca de acolhimento, que Jesus acolha. Então, eles estão sempre pendentes das palavras que Jesus lhes dirige. E não parecem que eles estão preocupados com isso, nem Jesus. Parece que eles estão preocupados com essa busca da ajuda, né? Mas aquelas multidões, né? Mas os discípulos percebem que ao cair da tarde aproximaram-se de Cristo e dizem-lhe: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada, né? Assim está no Evangelho, né? E aí os discípulos falam: Despede essa gente, tem muita gente aqui. Para que indo às aldeias? Para que vá às aldeias, né? Compre o que comer, porque não tem o que comer. Então a gente está sempre precisando desse alimento de Cristo para que a gente consiga viver a fé, essa consequência da nossa fé. É a busca de Deus, né? Busca de Cristo. Então, os discípulos veem essa realidade objetiva, que é a busca de Deus. São conscientes de que com aqueles alimentos não podiam dar de comer a todo mundo, mas Cristo acaba fazendo um milagre da multiplicação dos pães e acaba alimentando uma multidão bastante grande, né? Que os discípulos não conseguiram. Então, a sabedoria popular diz: quem deixa Deus fora das suas contas não sabe contar. E as contas não batem, não podem bater, né? Porque se esquece precisamente da parcela da maior importância que tem, que é a parcela de Deus. Então, quem acaba deixando Deus fora das nossas contas, ou coloca só as nossas forças nas contas da nossa vida, acaba vendo que a conta não bate, né? As coisas não batem quando a gente acaba esquecendo de Deus. Dinheiro, os bens materiais, quando deixa Deus de fora, a gente sabe que falta alguma coisa. E o nosso coração, como já sabemos, já outras vezes falamos, ele busca Deus, ele busca alguma coisa que não é bens materiais, não é a conta, não é dinheiro, né? Então, os apóstolos fizeram bem os cálculos, contaram com toda exatidão os pães, os peixes disponíveis e tal, mas esqueceram de uma coisa fundamental, de que Jesus, com o seu poder, estava ao lado deles. E Jesus está ao nosso lado, está sempre ao nosso lado, e a gente acaba esquecendo, muitas vezes, de viver essa presença de Deus dentro da nossa vida. E a gente acaba vivendo uma vida meio mundana, uma vida meio mundana. Esse dado, né, muda radicalmente a situação da nossa vida. A verdadeira realidade era outra, muito diferente. Tem um ponto de caminho que diz: nos empreendimentos de apostolado, quer dizer, aproximar as pessoas de Deus, está certo, é um dever, né, e diz, que considere todos os meios terrenos. 2 mais 2 é igual a 4. Mas não esqueças nunca, dizia o fundador do Opus Dei,
que tens de contar, felizmente, com uma outra parcela. Deus mais 2 mais 2. Não é só 2 mais 2 é igual a 4. É que Deus mais 2 dá muito mais que 4. Só que a gente acaba sempre fazendo a conta de 2 mais 2. Esquece que tem Deus nessa conta. Então, quando a gente acaba deixando Deus de lado, a nossa vida vai ficando só 4, né? Não dá mais que isso. E esquecer essa parcela seria falsear a verdadeira situação, a verdadeira situação, essa situação de Deus, né? De essa vida contemplativa. Ser sobrenaturalmente realista significa contar com a graça de Deus. Se a gente quer ser um bom cristão, um bom católico, temos que contar com a graça. E como é que nós conseguimos a graça? Através dos sacramentos. E se a gente não vive os sacramentos, praticamente essa parcela Deus mais 2, não, só fica o 2 mais 2 igual a 4. Então, ser sobrenaturalmente realista significa contar com essa graça, que é um dado bem real na nossa vida. Esses milagres vão acontecendo dia a dia nas nossas vidas. Só que a gente não conta, se não coloca Deus na nossa conta, a gente não acaba contando com Deus para nós vivermos. Então, esse otimismo do cristão não se baseia na ausência de dificuldades. Uma vida de um filho de Deus não quer dizer que nós vamos viver sem dificuldades. Dificuldades vamos ter todas. Mas depende como nós colocamos essa visão sobrenatural. Não se baseia na ausência de dificuldades, de resistências, de erros pessoais, mas em que Deus nos diz: eu estarei convosco todos os dias das suas vidas. Agora, precisamos contar com isso, né? Porque ele bate na porta, mas nós temos que abrir a porta. Se a gente não abre, ele fica de fora. Então, com ele, com Deus, sabe, podemos tudo. Vencemos as batalhas. Mesmo quando aparentemente fracassamos no dia a dia. Achamos que fracassamos, mas com ele a gente vai vencer, venceremos. Quantos exemplos nós podemos dar, acho que todos nós podemos dar em nossas vidas, que as coisas vão acontecendo, né, na nossa vida, né? Os milagres são diários. A gente vai contando cada coisa que a gente fala, não, mas como é que isso aconteceu? É Deus que vai agindo. É que temos que deixar Deus entrando na nossa vida para que Ele possa nos ir conduzindo, né? Santa Teresa de Ávila repetia com bom humor e sentido sobrenatural. Teresa sozinha não pode nada. Assim também nós não podemos nada. Teresa e um maravedì, que é uma moeda da época, da época dela, é uma moeda como um real hoje. Teresa e um real, vamos dizer, não podem menos ainda. Mas Teresa, um real, um maravedì, e Deus pode tudo. Assim podemos nós também. Nós, com o dinheiro, é bom o dinheiro, é bom ganharmos dinheiro, lógico que é importantíssimo. Não podemos dizer, não, Deus, dinheiro não vale, né? Dinheiro é importante, mas com Deus, colocar Deus dentro da nossa vida. Então, os bens materiais são importantes, mas que tem que ter Deus apoiando tudo isso. E o mesmo acontece conosco, né? Dizia o fundador da Aposentadoria, lança para longe de ti essa desesperança que te produz o conhecimento da tua miséria. Quer dizer, joga para longe, nós sabemos que nós temos nossos erros, nossos pecados, as nossas misérias. Mas aí ele continua, é verdade, pelo teu prestígio econômico, és um zero. Né? Assim podemos nos considerar. Pelo teu prestígio social, outro zero. A gente vê que muitas vezes você vai numa reunião, ninguém te conhece.
e outro pelas tuas virtudes, pode dizer que somos outro zero, e outro pelo teu talento, que também tem muita gente melhor que nós, mas dizia o fundador Abuseiro, mas à esquerda dessas negações, que é zero, 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 que são tudo, mas à esquerda está Cristo, e que cifra incomensurável não resulta. Então, por exemplo, põe 10 zeros, e na frente coloca o 5, vai dar 50 bilhões, sei lá. Mas se põe o 5 à direita, a gente vai ser 5 só, não vai ser 50 trilhões, lá, bilhões. Assim é Deus, né, na nossa vida. Se a gente coloca 0, 0, 0, nós somos um zero em tudo, mas se tem Deus na frente, à esquerda, vai dar uma cifra incomensurável. E as pessoas vão notando em nós essa cifra, né? Esse número grande, que é quando Deus vai fazendo parte da nossa família, da nossa vida. Apesar de todos os nossos problemas, hein, fracassos e erros e pecados tal, que nós temos. Então, como mudam as forças disponíveis à hora de empreendermos uma iniciativa apostólica, como essa palestra, por exemplo, um retiro, a gente quer convidar alguém para participar dos meios de formação. Quer dizer, como precisa de Deus para manter isso? Porque se levar só o lado humano, a gente não faz. A gente não participa da palestra, a gente acaba deixando de lado. Ou quando nos decidimos a lutar na vida interior, né? Eu vou lutar nesse defeito, esse pecado capital, nessa preguiça. Ou mesmo a enfrentar as realidades da vida humana. Quer dizer, como mudam quando apoiamos em Deus? Como as coisas, essa visão fica diferente. Acho que quem usa óculos sabe exatamente o que é essa visão sobrenatural. Se você tira o óculos, se eu tirar o óculos agora, eu não vou enxergar nada. Eu não vou enxergar nenhum de vocês. Porque essa visão sobrenatural é o que Deus, é o óculos que a gente precisa para enxergar, enxergar as coisas da vida, as coisas boas da vida. E todos os problemas todas as realidades que temos também. Então, o otimismo cristão é consequência da nossa fé. Então, quão otimista eu sou? Depende da minha fé. Não das circunstâncias que temos, da guerra, do Covid, do problema do Congresso Nacional, na presidência, do ex-presidente, sei lá o que está tendo no STF. Não são essas circunstâncias que faz a gente ser otimista. É a nossa fé. E fé não é fácil manter a fé com todos essas tribulações que a gente acaba vendo no mundo. Então, o cristão é consciente de que Deus preparou tudo para o seu maior bem. A gente sabe que mesmo tendo problemas na vida, a gente vê que se a gente segue em frente, coloca Deus na frente, dizem, né, como alguns dizem, Jesus caminha na frente, de que ele sabe tirar fruto, Deus, né, sabe tirar fruto até dos aparentes fracassos que nós temos. E temos muitos, hein? Mas Deus vai tirando, a gente vai aprendendo com os nossos fracassos, nossos erros, não é? Ao mesmo tempo que nos pede que utilizemos todos os meios humanos ao nosso alcance. Então temos que trabalhar, não adianta reclamar. Sem deixar de lado nenhum meio humano. Os 5 pães e os 2 peixes, nada. Temos que colocar tudo para Deus. E o milagre vai acontecendo, ele virá, ele vai vindo, ele vem vindo. E a gente depois fala, nossa, como é que aconteceu tudo isso na minha vida? Porque você vai confiando em Deus. Então as coisas acabam se encaixando, vamos dizer assim. O quebra-cabeça vai formando exatamente aquele quadro maravilhoso que depois, juntando todas as peças, você fala, nossa, que lindo que é isso aí, esse quebra-cabeça, esse quadro, que é o quebra-cabeça da nossa vida. Mas sem Deus a gente não consegue montar o quebra-cabeça.
Então, Deus vai fazendo com que os fracassos que nós temos na vida, na ação apostólica, as pessoas que falam, ah, você está louco, isso aí já era, a igreja já foi, isso já está muito antiquado, você está, você é negativista, bom, você não enxerga a vida como é. Então, coloca tudo isso na nossa vida, né? E se nega reiteradamente, quer dizer, outras se nega, as pessoas que se negam a reiteradamente dar um passo pequeno, se aproximar de Deus, um filho que se recusa a acompanhar-nos na missa, na religião, isso tudo faz com que nos santifiquem e acabem por santificar os outros. A gente vai santificando os outros. Nada se perde na vida, nada. Tudo que fazemos, com todos os erros que nós cometemos, o Evangelho está cheio de exemplos, né? A prostituta, o paralítico, tudo Cristo vai dando um jeito e vai se transformando em São Paulo, né? Santo Agostinho foi um dos grandes santos, foram grandes santos na igreja, apesar de todos os pecados que tinham cometidos. E nós podemos também. O que não pode dar frutos são essas omissões que nós vamos nos omitindo. Ah, hoje, depois eu vejo os atrasos, cruzar os braços para Deus, porque parece, ah, mas isso é pouco para Deus, o que podemos fazer na, na, de grande a resistência do ambiente, né? Como o ambiente, como o mundo tá resistente a Deus. E se a gente deixar nos levar, nós também entramos nessa. Deus quer, então, que ponhamos à sua disposição os poucos pães e os peixes que temos à mão. E que confiemos em Deus, confiemos em Cristo, confiemos na igreja, no Papa, Nossa Senhora. Uns frutos chegarão em breve, outros não, outros demorarão mais. Outros possivelmente não iremos ver. O Senhor nos reserva para o momento oportuno, que Ele conhece muito bem. Mas sempre chegarão esses momentos. Temos que nos convencer que não somos nada, e de que nada podemos por nós mesmos, mas que Jesus está ao nosso lado, né? Jesus está sempre perto de nós. E Ele, cujo poder e a ciência estão submetidos a Ele, todas as coisas, né? Nos protege através de suas inspirações contra toda a ignorância, a dureza de coração, aos pecados, às barbáries que existem no mundo. Então, Deus a humanidade vai caminhando com Deus. Às vezes a gente pode pensar que o mundo está perdido, né? Mas o mundo sempre foi assim. Se olharmos a história da humanidade, a igreja sempre teve perseguições, foi sempre perseguida e não terminou, não acabou e não acabará. Então, o otimismo cristão robustece-se poderosamente através da oração. Então, como é que nós podemos ser mais otimistas? Rezando, pedindo a Deus que nos aumente esse otimismo, que não é simples ser otimista hoje em dia. Nunca foi, não é só hoje, né? Na época de Cristo foi. O dia pensava, por que isso acontece comigo? Eu falei, bom, mas se fizeram muito pior com Cristo, comigo também farão. E com nós, hein? Não só comigo, com todos nós. Então não somos injustiçados. Nossa, Deus está. Por que isso acontece comigo? A doença. Vai acontecer, uma hora vai vir. Não é um otimismo também meloso, né? Nem tampouco uma confiança humana que tudo vai dar certo.
Ah, não, mas isso fica tranquilo, reza que tudo vai cair, Deus vai te dar tudo. Também não é isso. É um otimismo que mergulha as suas raízes na consciência da liberdade e na certeza do poder que a graça vai nos ajudar. A graça de Deus vai fazendo isso, vai nos transformando. Esse também é o otimismo que nos leva a ser exigente conosco próprios, não com os outros. Muitas vezes nós fazemos algum, muitas vezes não, quase sempre, nós exigimos muito dos outros e pouco de nós. Então temos que exigir mais de nós, mais tirar os nossos defeitos que o defeito dos outros. Que também não é fácil, hein? A gente sempre enxerga mais os defeitos dos outros do que os nossos. Mas aí vem a luta de ser mais humilde, de sermos mais humildes. Por isso que temos que fazer oração, pedir para Deus que sejamos pessoas melhores e mais humildes, pedir, me ajuda, aumenta a minha fé, que eu seja mais humilde, que eu seja mais humilde em casa, com a esposa, com os filhos, que eu seja mais amigo, né, dos meus amigos, que eu tenha tempo para que eu possa bater um papo com cada um, e não é fácil, né, não é uma agenda para tudo. E também tem que dar conta do trabalho e todas as coisas que nós temos. Esforçarmos por corresponder em cada instante às chamadas que Deus vai nos fazendo. Estar atentos a que Ele deseja que realizemos. O que Ele que deseja Deus em nós? Que sejamos bons cristãos. Acho que é isso, né? Que sejamos santos. Ah, mas é muita coisa. Bom, mas que sejamos melhores. Que sejamos pessoas melhores no dia de amanhã. Melhor pai de família, melhor marido, melhor amigo, melhor cidadão, melhor ser humano. Não é também aquilo que eu falava do otimismo egoísta, que só procura a sua tranquilidade pessoal, vou ficar em casa, eu só vou passear. Tudo bem, é importante, temos que fazer tudo isso. Mas colocando Deus no meio de tudo isso, das viagens, do nosso jantar, do nosso churrasco, e fazer Deus fazer parte da vida nossa. Aí sim, e derrubar, por exemplo, as pessoas que mas hoje está difícil, hoje não dá para ter filho. Não, não, filho dá sim. Lógico que a mídia joga contra, mas nós temos que jogar a favor. Tudo se ajeitará, como desculpa para que não incomodem. Tudo vai dar um jeito, também não é assim também, né? Temos que fazer a nossa parte, né? Então, aquele otimismo radical de quem segue de perto o Senhor não afasta da realidade. Como os olhos abertos, temos que estar os olhos abertos e vigilantes. E vigiai, né? Vigiai e orai, como assim diz Cristo, né? Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora que nós vamos morrer, né? Então, temos que estar vigilante mesmo. E saber que temos que estar otimista para ganharmos a vida eterna. Colocando já o céu aqui na terra, que não é fácil, né? Parece um inferno às vezes, né? Mas nós podemos, ao nosso lado, com Cristo, né? Com Deus, fazer com que nós já tenhamos aqui na terra esse pequeno esse céu, né? O cristão, então, sabe que a obra boa nunca será destruída e que, para dar fruto, o grão de trigo deve começar a morrer. E o que é esse morrer? É começar a lutar contra os nossos defeitos, né? A matar os nossos defeitos, fazer com que morra dentro de nós as coisas ruins e nascer as coisas boas. Sabe que o sacrifício dos bons nunca é estéril. Nunca. A luta que nós temos nunca será estéril. Então, podemos imaginar o que aconteceria depois, quando alguns dos 5.000 que, que estavam, que estavam lá no milagre que Cristo fez, se encontrassem casualmente. Se encontrassem casualmente. A amizade
suscitaria neles recordações comuns, o lugar onde se tinham sentado uns e outros naquele dia memorável, né? Então, o temor de que as provisões não fossem suficientes, quer dizer, a alegria que tiveram quando Pedro, João, Tiago, os apóstolos, passaram por eles com as mãos cheias de alimentos, né? Então, como Deus, quando ele tem fé, as coisas vão até, né? Quer dizer, o alimento aparece, né? As coisas acabam acontecendo. Mas não esperar achar que tudo isso cai do céu sem esforço nenhum, né? Então, nós participamos dessa mesa, né? Do mesmo banquete, comemos o mesmo pão, que se multiplica com esse pão da Eucaristia. Nós temos que busca dele, que se multiplica sem cessar e através do qual Cristo vem até nós. O Cristo vem até nós através da Eucaristia, dos sacramentos, como eu já falava, da comunhão, da missa, da confissão. Cristo pede que a gente vá até ele também, que abra as portas, né? Nós que seguimos, que procuramos seguir a Deus e o Senhor, estamos unidos por um vínculo muito forte. E corre, por nós corre a mesma vida, a vida de Cristo, a vida da igreja, a vida dos santos. Então, oxalá nos olhemos a nós mesmos como sarmentos vivos de Cristo. Essa videira, né, que vai alimentando os outros, né? Animados e vigorizados pela graça e pela virtude de Cristo. Como é que a gente faz isso? Através da virtude de Cristo, através do conhecimento de Cristo na nossa vida. E o que é essa comunhão dos santos, né? É a comum união das pessoas que vivem a igreja, que somos os católicos. Então, a comunhão dos santos ensina-nos que formamos um só corpo em Cristo. Então, nós somos uma igreja. Não adianta falar que a igreja é o Vaticano, que a igreja tá animada, tá muito conservadora, mas a verdade não, a verdade será verdade, não fica antiga demais. Então, a comunhão dos santos ensina-nos que formamos um só corpo em Cristo e que podemos ajudar-nos, ajudar o outro, né? Eficazmente. Um pode ajudar o outro e devemos nos ajudar sempre que o outro precisa de uma palavra, de alguma coisa. Por isso que é importante a amizade, né? Confidência, de falar, de comentar, de falar, olha, eu penso isso, aquilo, eu acho que está errado, mas se a gente não se conhece, é difícil ter uma comum união das pessoas que estão dentro da igreja. Nesse preciso momento, podemos pensar que alguém está rezando por nós, no mundo. Está tendo uma missa em algum lugar do mundo e alguém pode estar rezando pela comunhão dos santos, pela nossa comunhão, pela nossa união. Então, alguém nos ajuda com o seu trabalho também. Alguém está fazendo bem com a sua oração. Quantas irmãs, freiras e padres e não estão rezando agora por nós, pela igreja, por todos, pelo Papa? Por isso que é importante a gente rezar na missa pelo Papa, pelos outros, pelos amigos, pelas pessoas que estão doentes, nos hospitais e assim por diante. As pessoas que morrem em tragédias, terremoto que teve outro dia aí, no Rio Grande do Sul. Quanta gente não precisa de oração, né? Que nunca estamos sós. Nunca estamos sós. A comunhão dos santos alimenta continuamente o nosso otimismo. Se quisermos ser otimistas, temos que saber que fazemos parte dessa igreja, né? Que nós somos nós.
Então, o Cristo volta a realizar os milagres quando pomos à disposição o pouco que possuímos. Então, muitas vezes pensamos que somos pouco, mas ele, com esse pouco que nós somos, ele vai realizando milagres nas nossas vidas. Ele tem outra lógica, a lógica de Deus. A lógica de Deus não é igual a nossa, que supera os nossos pobres cálculos. Nós temos cálculos que nós não entendemos a visão de Deus. E sempre os nossos cálculos são pequenos e insuficientes para entender a, a razão de Deus. Então, que vergonha se alguma vez guardássemos para nós os 5 pães e os 2 peixes, enquanto o Senhor esperava que os entregássemos para fazer maravilhas com eles. Então, que a gente multiplique os pães, os 5 pães e os 2 peixes, e, e dê alimento a muita gente, né? Há muita gente que, que está precisando de nós, que precisa dessa ajuda para chegar até Deus, para chegar até o céu, para chegar à vida eterna. É isso, pessoal. Então, o otimismo é muito, muito importante. O otimismo cristão.